Ótimo. Então, boa tarde a todas e todos. Hoje nós estamos reunidos para mais uma formação, uma palestra aqui no encontro do PIBID de Filosofia, juntamente com os bolsistas e com a coordenação também do Programa Residência Pedagógica da UFRB. E hoje nós vamos receber a professora Luciana Silva de Almeida, que vai falar para a gente sobre a experiência dela na pandemia, vai compartilhar conosco as experiências que ela teve, ensinando a disciplina de filosofia no Colégio Barros Barreto, em Salvador. Ela vai compartilhar as metodologias, as dificuldades, o que ela se sentir à vontade para compartilhar conosco. Desde já, nós já agradecemos a presença da professora Luciana Almeida aqui. Vou fazer uma breve apresentação dela e, em seguida, eu passo a palavra para ela. A professora Luciana é bacharel e licenciada em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Ela é professora do quadro efetivo da Rede Estadual de Educação da Bahia e, como eu disse, ela leciona no Colégio Estadual Barros Barreto e ensina filosofia nas séries normais do ensino médio e na educação de jovens e adultos. No bacharelado, Luciana foi bolsista de iniciação científica com bolsa do CNPq, e ela estudou a ontologia e a fenomenologia no pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger, se aprofundando na obra Ser e Tempo e atuando em temas como homem, mundo, ser no mundo, ser, transcendência. Se vocês tiverem interesse também de perguntar à professora depois sobre a pesquisa dela, sintam-se à vontade. Então, eu passo agora a palavra para a Luciana. Luciana, seja muito bem-vinda. Você é uma pessoa muito querida nossa aqui. Estávamos com muita saudade de vê-la, de compartilhar esses momentos com você. É uma amiga querida, então é contigo. Gel, muito obrigada pela apresentação. Quero agradecer, né, primeiramente, pelo convite. Quero dizer assim que eu me sinto muito honrada, né? Então, enquanto filha da Universidade Federal da Bahia, poder retornar, né, para não diretamente para a UFBA, mas para o UFRB, né, para compartilhar um pouco da minha experiência enquanto professora de filosofia no ensino médio. Então, assim, para mim também é uma felicidade imensa poder compartilhar e também reencontrar, né, os colegas, reencontrar Carol, Ricardo, que há muito tempo eu não via, Gel, minha amiga querida de décadas, posso dizer, já de décadas. Isso é muito bom, né? Então, gente, primeiramente, quero falar assim, um pouquinho da minha trajetória até eu chegar na filosofia, né? Vocês são da Universidade Federal do Recôncavo, o campus tem vários campos, né? Da Universidade Federal do Isso, Recôncavo. aqui é o de Amargosa. Isso. Então, assim, eu acredito que esses alunos não são todos aí de Amargosa, né? Deve ter de cidades próximas, né? Da vizinhança aí do Recôncavo. Então, quando eu decidi, né? Primeiramente, deixa eu falar aqui de onde eu sou, de onde eu vim, né? Eu sou de uma cidade, gente, do sudoeste da Bahia, uma cidade muito pequena. Na época que eu saí de lá, tinha pouco mais de 10 mil habitantes. O nome da minha cidade é Ibiaçucê, né? É uma cidade que não partilha, né, dos mesmos costumes soteropolitanos, é mais mineiro, né, do que baiano mesmo, que é o soteropolitano. E eu decidi, né, aos 18 anos, que eu queria estudar filosofia, né? Então, e aí, pronto, já me deparei com as dificuldades. Por quê? Porque é uma cidade que fica a 670 quilômetros de Salvador, né? Então, eu acredito que vocês, alguns alunos também, né, enfrentem as distâncias, né, para chegar aí ao curso de filosofia na UFRB. Mas quando eu decidi fazer filosofia,
Antes eu era aquela adolescente, né, já um pouco rebelde, assim, cheia de sonhos, né, de desejos. E, enfim, resolvi vir para Salvador e entrei na UFBA, né? Um ano depois entrei na UFBA e passei aí no vestibular de História e Filosofia e decidi por Filosofia. Queria mesmo sair, né, um pouco da minha cidade, ganhar o mundo, conhecer, ter novas experiências, conhecer outros, né, outros campos e, enfim, tive a oportunidade de encontrar uma pessoa maravilhosa como o Gel, né, no curso de filosofia. Tivemos várias experiências muito legais juntas, nos formamos, concluímos a licenciatura, né? E aí, a partir daí, cada uma foi trilhando o seu caminho. Gente, eu queria o seguinte, fazer uma, né, apenas como uma sequência aqui de apresentação, alguns slides. Sim, fique à vontade, fique à Posso vontade. compartilhar? Tá. Pronto, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pronto. É só um roteiro mesmo para eu poder seguir aqui. Vocês veem aí a minha tela, gente? Sim. Sim. Pronto. Então, antes, deixa eu só retornar aqui para eu ver vocês. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Dentro daquilo que Gel me pediu, eu tracei um roteiro do início, né, desde o anúncio do ano letivo remoto, né, até o momento em que nós estamos agora, certo? E no final eu vou falar um pouco dessa experiência que é fazer filosofia, que foi, né, está sendo ainda, fazer filosofia no ensino remoto. Então, eu vou exibir meus slides aqui para vocês, só para a gente ter um direcionamento. Então, PIBID, né, como ensinar filosofia na pandemia, um relato de experiências. Então, gente, eu quero dizer assim para vocês, alunos, né, que estão chegando agora, que desejam, né, ser professores de filosofia, quero dizer assim, que vocês encontrarão muitos desafios pela frente, porque trabalhar com a educação no Brasil, seja no Fundamental 1, 2, ensino médio, ou na graduação, né, ou na pós-graduação, nunca é fácil, né? Vocês estão aí agora, né, como vocês disseram, enfrentando agora esse atraso aí das bolsas, né? Estão lutando por um direito de vocês. Então, esse desafio, eu acho que ele vai ser constante, talvez para sempre, porque eu não acredito muito, sabe, nessa coisa de investimento, de um investimento forte, de levar a sério mesmo a educação no Brasil, né? Mas nós estamos aqui para dizer que é possível, né? Que a gente está enfrentando os desafios, a gente não abaixa a cabeça, a gente corre atrás, né? Porque trabalhar com educação no Brasil é sempre muito difícil mesmo, né? E não quero que vocês se desanimem, tá? Que esses desafios sirvam como uma espécie de impulso, né, para vocês levarem isso adiante. Né? Se me perguntassem assim,
Você hoje, com todos esses desafios, com todas essas dificuldades que passa a educação pública, se você tivesse a oportunidade de optar por uma outra profissão, o que você faria? Eu continuaria sendo professora de filosofia, certo? Porque eu acho que é o que eu de melhor sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, vamos lá. Como ensinar filosofia na pandemia, né? Então, gente, eu quero começar aqui, né, indo lá para março, né, final de março de 2021. Então, no final de março de 2021, assim, eu acordei e assisti o jornal e estava lá o governador anunciando que as aulas iam retornar, né? Então, assim, né, todos nós fomos pegos de surpresa e ficamos assustados, né? Por quê? Porque uma tomada de decisão sem conversar, né, sem dialogar, como sempre, né, com a categoria. Então, esse início de ano, né, de 2021, foi um ano muito desafiador, foi um ano muito difícil e está sendo um ano muito difícil para o ensino público, né? Não só estadual, mas também municipal. E aí nós tivemos, né, a decisão aí de 2 anos em um único ano, 2020 2021. Então, o ano de 2020 foi ali até final de julho, e início de 2021 a partir de agosto, né? Aí vocês já começam a perceber aí, né? O tamanho do problema que nós tínhamos na mão, não é? Porque fazer 2 anos letivos em apenas um ano. E hoje nós estamos percebendo a defasagem, né, dos alunos com essa tomada de decisão, né? Eu discordei, eu discordo, continuo não aceitando isso, mas enfim. Então, gente, e como foi que o governo do estado, né? Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Como foi que o governo do estado por que ele tomou essa decisão, né? Começou a ventilar na mídia críticas ao estado da Bahia, né? Porque tinha sido, né, foi o estado em que os alunos ficaram o maior tempo, né, fora da sala de aula. Acho que foi o segundo, né? O segundo pior aí em oferta de aula durante a pandemia. Então, começaram a surgir as críticas e uma grande pressão aí dos órgãos internacionais e também por parte da classe, né, empresarial aí da educação. Então, só que o aluno da escola pública, ele não estava tendo aula, né, no remoto ainda. Mas o aluno da escola particular, ele estava tendo aula desde 2020, né? Então, aí já fica muito clara, né, a discrepância entre o ensino público e o ensino particular. E a partir daí, o governador da Bahia simplesmente acordou num dia inspirado e falou: vai começar as aulas remotas, né? Então, foi assim, foi tudo no susto, certo? Na verdade, houve um surto coletivo, né? Porque tanto da parte dos professores, quanto da parte dos alunos, pais, né, responsáveis, etc. E por quê? Primeiro, porque assim, não existia nada pronto, né? Nenhuma conversa, nenhum planejamento a médio e longo prazo. Então, estava sendo foi tudo muito mal planejado, tudo muito mal traçado, né? Pela Secretaria Estadual de Educação. E aí nós vamos ter ali os professores, né,
em pânico, porque muitos não dominavam as tecnologias, tem alguns que estão com dificuldade até hoje, muitos não dominavam, alunos que não tinham acesso, não têm ainda, muitos não têm acesso à internet, e outros que sequer têm um celular. Então, nós vamos ter aí uma série de dificuldades para colocar esse ensino remoto em ação, né, em prática. Então, como é que vai ser esse ensino remoto? Né? Então, essa era a dúvida. E nas reuniões, os professores muito preocupados, né? Alguns professores, gente, da rede pública, para vocês terem ideia que a dificuldade não era só dos alunos, né, em relação à tecnologia. Muitos professores não têm um notebook, muitos professores não têm um computador, né? Então, qual era a arma que eles tinham era o celular, né? E nós tivemos aí um grande número de professores tendo seus celulares queimados, dando problemas, né, por conta de um número grande aí de grupos de WhatsApp, informações, downloads, etc. e tal. Então, foram muitas dificuldades no início, né, desse ano letivo para o ensino remoto. Os alunos também tinham muitas dificuldades em acessar, sobretudo aqueles alunos mais velhos, né, do turno noturno, da educação de jovens e adultos. Eu tive uma turma na semana passada que a aula deles ia ser remota. E foi a primeira vez, né, a primeira aula remota deles, que é uma turma que chegou recentemente. Então, somente 8 alunos conseguiram entrar na sala de aula. Por quê? A dificuldade em lidar com a tecnologia. Né? Embora o Google aqui seja muito simples, né? É tudo muito simples, mas para o aluno que não tem, né, uma certa familiaridade, uma certa intimidade com essa tecnologia, para ele é tudo muito difícil, né? Bom, depois, né, essas dificuldades, esse surto coletivo, ele continua, ele não acaba. Eu digo que existe até hoje, né? Mas aí nós vamos nos deparar com uma outra dificuldade, que é a busca ativa. Como é que nós vamos buscar esse aluno e trazer esse aluno que já está há um ano, mais de um ano, fora da sala de aula? Como é que nós vamos encontrar esse aluno e convencê-lo nesse cenário todo, nesse caos? Como é que nós vamos convencê-lo a voltar para a escola? Né? Então, o que nós fizemos? Né? Como já existia um certo hábito de criar os grupos de WhatsApp, então nós tentamos, nossa primeira tentativa foi pegar os contatos, né, desses grupos que nós já tínhamos e tentar resgatar esses alunos, né, falando para eles, tentando convencê-los, né, da importância deles retomarem os estudos. Para os turnos matutino e vespertino, nós não tivemos tantas dificuldades. Né? O grande desafio mesmo é o turno noturno. Sempre é o turno noturno. Né? E nós estamos vivendo, nesse momento, assim, um grande esvaziamento da escola pública no turno noturno, sobretudo por conta. Existem vários fatores, tá, gente? Vários fatores, mas um deles é a questão da violência urbana, né? Da violência urbana. E, assim, eu que trabalho em Paripe, né? Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, é um bairro localizado no subúrbio de Salvador. E, nesse momento, Paripe está, assim, bem violento, né? As guerras de facções, enfim, uma série de problemas
que afugentam o aluno da escola, né, no turno noturno. Então, além de ser ali, de estar presente ali, né, a classe trabalhadora, então eles chegam cansados da escola, do trabalho, alguns passam diretamente para a escola, aí chegam na escola, gente, esperam aquela merendinha, não tem, porque não são todos os dias que tem, né? Isso é mais um problema. Então, a merenda escolar, dentro desse cenário agora de fome, né? Que a gente está vendo, né? A fome retornando aí com muita força. Desculpa, gente. Então, a merenda escolar é muito importante, né? Então, para o aluno do turno noturno, é mais importante ainda. Então, depois, o que nós vamos buscando os alunos, tentando trazê-los para a escola pública, nós vamos aí ter o seguinte, um cenário de total descaso do Estado com a educação durante a pandemia, né? Sobretudo no primeiro semestre de 2021. Então, a questão é, o governo, de que forma, né? De que forma o governo tentou intervir nisso, né? Ele simplesmente anunciou que o ensino ia retornar, né, de forma remota, mas não deu nenhuma condição para isso. Nenhuma condição, gente. Enquanto nós vimos aí desembargadores, uma série de categorias, né, tendo ali seu auxílio, né, para trabalhar remotamente, acreditem vocês, nós, professores, em nenhum momento recebemos nenhum auxílio, nenhum incentivo, nenhuma verba, nada do governo estadual. Nós, professores, financiamos o ensino remoto. Acreditem vocês. Então, quem não tinha celular, teve que comprar. Quem não tinha notebook, muitos tiveram que comprar, alguns não compraram, né? Então, assim, quando a gente está nas reuniões, né, principalmente nas reuniões algumas que surgiram na SEC, no YouTube, a gente, lendo ali os comentários no chat, a gente via o tamanho da dificuldade que essa categoria estava e está enfrentando. Então, isso foi, assim, sabe, terrível, porque o governo jogou a bomba em cima dos professores e falou, ó, agora é com vocês, certo? Agora é com vocês, segurem aí essa batata quente nas mãos. Então, foi o que aconteceu e nós fomos, aos poucos, nos virando e nos adaptando, né? Eu, particularmente, me adaptei muito fácil, para mim foi muito tranquilo, né? Mas eu tenho que entender nós temos que entender que existe para muitas pessoas não é tão tranquilo quanto foi para mim, né? Porque não existia essa familiaridade. E nós sentimos essas dificuldades naqueles professores mais velhos, né? Mais antigos, que estão já próximos da aposentadoria. Então, para eles foi difícil, mas eu também acredito que muitos também relataram, né, que foi uma experiência, está sendo ainda, porque o ensino remoto, ele permanece, né, mesmo com a educação presencial, mas foi uma experiência que, por outro lado, por mais que dentro dessas condições, né, foi uma experiência legal, né? Eles puderam passar por isso, né, vivenciar isso. Mas muitos professores, gente, tiveram aí crises de ansiedade, crises de pânico, né?
os professores também não tiveram qualquer auxílio, né, assistência do ponto de vista psicológico, e nem mesmo os alunos, né, porque a gente precisa entender o seguinte, que nós vivemos um momento de pandemia, e muitos professores e muitos alunos perderam entes queridos, né, durante essa pandemia, né, e outros que não perderam, mas viveram momentos difíceis, né? Então, eu tive um relato de uma aluna que, quando foi anunciado o ensino presencial, o retorno, né, que ele não chamou de presencial, chamou de híbrido, mas que de híbrido nada tem, ela falou o seguinte: eu não vou voltar. Eu não vou voltar porque eu moro com os meus avós na minha casa, né? Além dos avós, dos dois avós, tem o pai, a mãe, ela e mais 3 irmãos. E aí ela disse o seguinte, que o pai dela e a mãe tinham tido Covid e que o pai dela tinha ficado 12 dias entubado. E ela também tinha tido Covid, a mãe não evoluiu para um estágio grave da doença, né? E ela falou assim, a cabeça da gente não fica boa, né? Foi essas palavras que ela colocou no grupo, né? Então, assim, ela estava com medo de retornar, né, ao ensino, com medo de retornar para a escola. Então, nesse sentido, né, a gente, dentre tantas outras falas, né, que eu ouvi, né, tantos outros relatos, a gente percebe que existe ali um grupo muito grande de pessoas precisando, né, desse auxílio psicológico para atravessar esse momento, né, e também, isso também não aconteceu, né. Aí, gente, durante esse tempo que nós estávamos no ensino remoto, de uma hora para outra, a Secretaria de Educação vinha com ideias mirabolantes, né? Estratégias que mudavam o tempo todo, e isso ficava assim, muito evidente a falta de planejamento para esse ensino remoto, né? Isso ficava muito escancarado, ficava estampado, né, na cara de que não tinha havido realmente nenhum planejamento para esse ensino. E assim, quando os alunos e professores estavam começando a se acomodar, estavam começando, né, a entrar ali numa fase mais tranquila, né, desse ensino remoto, aí vinha a SEC com suas ideias mirabolantes e bagunçavam a vida dos alunos, né? Então, uma delas, por exemplo, chega no mês de junho, início do mês de junho, vem a SEC, faz uma mudança e, ao invés de organizar, deixar como estava, né, até o final do ano, ela resolve mudar tudo e organizar as turmas por ordem alfabética. Imagine, gente, a confusão que foi. Então, acontecendo isso, o aluno poderia, inclusive, mudar de turno. Só que um aluno que estudava de manhã, trabalhava à tarde, aí, nessa mudança toda da SEC, ele passou a estudar à tarde. E aí, o que nós tivemos nesse momento? Evasão. Evasão escolar. Então, assim, a SEC, não, ao invés de ajudar, não, ela atrapalhava o processo, né? Porque mexia na vida do aluno e não observou que, nesse momento, nós tínhamos muitos alunos que estavam trabalhando e estudando, né? E ela parte do princípio de que o aluno do matutino e do vespertino, ele faz um estágio e tal, mas ele não trabalha, não tem um vínculo empregatício. E isso não é verdade, né? Então, acabou bagunçando a vida dos alunos, e alguns alunos acabaram evadindo para não abandonar o emprego,
né? Então, isso foi assim um descalabro total da Secretaria de Educação, não observar, né, a realidade do aluno da escola pública, sobretudo nesse momento de pandemia. Material didático, né? O que nos foi oferecido como material didático aí? Então, os livros, né, nesse momento, com unidades muito curtas. Nossas unidades estão durando o quê? Um mês e pouco, né? Então, um ano letivo normal, nós temos 3 unidades, primeira, segunda e terceira. E esse ano nós vamos para 6 unidades, né? E aí vocês imaginam a mudança na vida para professores e alunos. Nós estamos com uma carga horária de trabalho muito intensa, muito alta. Agora, né, eu já estou mais tranquila, mas imagine você ter que começar tudo do zero. Por quê? Porque nós tivemos que seguir os cadernos de apoio. E aí, tudo muito diferente do que era antes. Então, nós tivemos que elaborar novos materiais, novas aulas, novos planejamentos, novos planos de aula, tudo novo, né? Então, assim, foi uma loucura. Agora está sendo mais tranquilo, né? Porque eu já, tudo do semestre anterior, estou podendo aplicar nesse segundo semestre, os outros professores também, né? Então, foi uma loucura. Os cadernos de apoio não são cadernos de qualidade, né? O aluno perde muito em termos de conteúdo, mas é aquilo, né? É aquela frase, é o que temos para hoje, né? Ficou assim, foi o que, mais ou menos, né, dessa forma, o que a Secretaria de Educação nos disse, né? Gente, se vocês quiserem interromper, fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, o que nós temos de percepção hoje, agora, né? Que nós já estamos, por exemplo, vou pegar como exemplo uma turma do segundo A que eu tenho. Essa turma, uma parte deles foram meus alunos no primeiro ano, que foi o primeiro semestre de 2021, que era, na verdade, 2020. E agora, uma parte continua comigo no segundo ano, né? Continua comigo, só que no segundo ano. Imagine aí, gente, um aluno que no primeiro semestre de 2021 era primeiro ano e no segundo semestre de 2021 é segundo ano. Então, vocês imaginam isso. Aí, o que acontece? Os meninos aí, quando eles se tornarem, né, professores, forem ensinar no ensino médio, vocês vão ter essa percepção. Então, o que acontece? A gente pega uma turma no ano normal, né? Vamos considerar um ano normal aqui. Nós pegamos uma turma no primeiro ano, né? Ele está chegando ali no ensino médio, saiu do Fundamental 2, está entrando no ensino médio. Então, nós vamos pegar esse aluno imaturo, né, verde ali, e eles chegam no ensino médio com uma cabecinha, né, a escola do ensino médio. Eu estou no ensino médio, é outra escola, é outra realidade, é tudo novidade para eles e tal. Então, mas quando a gente vai chegando no final desse ano, desse ano letivo, esse aluno do primeiro ano, a gente já começa a perceber uma certa maturidade nele e ele vai ingressar no ano seguinte, no segundo ano, né? Só que hoje nós percebemos isso, né, nas conversas de sala de professor e de reuniões pedagógicas, o que a gente sente é que esse segundo ano, que se tornou segundo ano nesse semestre de 2021, nesse segundo semestre de 2021, e que era primeiro ano no primeiro semestre de 2021, olha que loucura.
ele não tem essa mesma maturidade. Nós estamos, gente, com o segundo ano, mas com cara de primeiro. A gente sente a defasagem desse aluno. É muito perceptível. O desenvolvimento intelectual dele, ele não ocorreu. Não ocorreu. Ele está no segundo ano, mas ainda com a cabeça do primeiro ano, né? Então, é muito diferente de um ano normal. Então, eu considero, a minha avaliação é a seguinte, é que essa ideia de fazer 2 anos em apenas um ano letivo, eu acho isso, assim, eu acho que isso foi uma grande perda para os alunos, né? Eu acho que era melhor, em termos de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual, eu acho que era melhor ele ter perdido um ano do que ganhado um ano, né? Não sei se vocês me entendem, né? Porque só que o governador, o secretário de Educação do estado, do município, eles que não estão ali lidando diretamente com o aluno, eles não percebem isso. Mas nós que estamos lidando com esse aluno diariamente, diretamente, nós percebemos, nós sabemos o quão foi ruim, né, esses 2 anos em um ano letivo apenas, né, em dividir o ano letivo. Isso foi muito prejudicial para os alunos. E aí, o que nós temos, né? Nós temos esse ano letivo, foi um ano difícil, está sendo porque nós temos que motivar o aluno. Mas como motivar o aluno se o próprio professor não está motivado, né? Essa é uma grande questão aí, né? Porque diante de tantas dificuldades, diante de tanto desrespeito, diante de tanto descaso com a educação, eu sinto, eu que gosto de trabalhar com projetos, que gosto de ter o pátio da escola cheio, colorido, né, porque eu gosto de enfeitar, eu acho que essa coisa da comunicação visual, né, da estética, eu acho que é muito importante para os alunos da escola pública. Então, para mim, é terrível, porque eu estou enxergando uma escola morta, né? Foi o que eu disse para a minha vice-diretora semana passada. Né? Essa escola está morta, né? E assim, isso não motiva o professor. Os professores têm ido para a escola, gente, como assim, naquela coisa da obrigação, como se ele estivesse sendo arrastado, sabe, para a escola. Então, e isso se deve a várias, né, por vários motivos. Assim, ficou mais de um ano sem ir para a escola, está cansado, porque o trabalho tem sido cansativo, não é valorizado, né? E aí ele também não consegue motivar o aluno que também está desestimulado, né? E o aluno, muitos pais querem que o aluno vá para a escola porque não aguenta mais os filhos dentro de casa, quer se livrar dos filhos, né? Então, é uma série de coisas aí, de situações que, gente, são tantas coisas, só vocês vivendo o cenário da escola pública. Eu acho que, assim, numa escola de interior, eu percebo isso, né? Quando eu converso com meus alunos meus colegas lá da minha cidade, e assim, não tem as mesmas complexidades que existe na escola pública de uma capital, né? Porque nós convivemos com alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Lá também tem, mas é muito menos, então a complexidade aqui é muito maior, né? Então, assim, eu inclusive convido vocês, se um dia quiserem visitar o Barros Barreto, né? Vocês seriam muito bem-vindos para conhecer um pouco da nossa realidade.
né? Já que vocês vão conviver com elas, né? Mas, gente, quando eu digo tudo isso, né, eu quero que vocês também se lembrem da frase que eu disse antes, né? Eu seria professora de filosofia da escola pública novamente. Não me vejo em outro lugar, né? Não me vejo em outra profissão. Então, apesar de tudo isso, é bom quando você consegue, quando você consegue conquistar um aluno, né? Eu tenho alguns alunos, gente, fala, eu tenho uma aluna que falou, professor, eu me inspiro em você, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é grandioso para um aluno, para o professor ouvir. Então, isso nos salva, isso nos dá esperança, né? Isso nos faz com que fiquemos mais esperançosos, né? Vislumbremos aí um futuro melhor, mas vale a pena, né? Depois eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com vocês no final, que assim eu não esqueço, foi algo, sabe, gente, é algo para a vida, que fica ali na vida do professor. Quantos anos ele viver, aquela turma vai estar viva também, né? Então essas coisinhas que valem a pena. Então, essa coisa, né, Lu, que eu falei aí, alguém falou alguma Lu, eu coisa? acho que tem uma pergunta. A Ilana levantou a mão. Você quer Ah, falar, sim. Ilana? Eu ia. É porque compartilhando a tela aqui não dá para ver. Deixa eu voltar aqui para olhar no. Ah, ela levantou a mão, né? Não tem no chat. Deixa eu ver o chat se alguém perguntou alguma coisa. Chat não Rapidinho. tem não, que eu tô olhando. É a Ilana que Pronto. quer falar. Pode falar, Ilana. Eu ia Pronto, pode perguntar falar. onde fica o colégio, se fica ali próximo, é aquele colégio que fica da escola de menores, ali em Paripe? Não, o Barros Barreto, ele fica. Sabe onde tem aquela pizzaria, na esquina da pizzaria? Então tem a Praça de Paripe, né? Na Aí à rotatória. esquerda, não, a rotatória é mais atrás, né? Seguindo como se você estivesse indo para Tubarão. Aí tem a praça Ah, principal de Paripe, aquela que foi reformada. E aí, então, seguindo para Tubarão, você entra à esquerda, onde tem ali a esquina da pizzaria Veneza, se eu não me engano. Gel se localiza bem aí em Paripe. Pode falar, Gel. É uma escola muito boa. O Colégio Barros Barreto é um colégio muito bom. Sempre foi reconhecido, né, pelos professores, pelo ensino. A escola sempre foi muito bem dirigida também. Então, é um colégio famoso lá, lá em Paris. Eu acho que a Luciana pode falar um pouco mais sobre isso também. Lu, eu queria. Tá ótima a sua fala, está gostando, estou gostando muito. E eu acho que a gente compartilha dessas mesmas questões com você. O fato de você estar em Salvador não muda muito a realidade da gente aqui, né? Os bolsistas do PIBID, do Residência Pedagógica, eu creio que todos conhecem muito bem tudo isso que você está relatando para a gente. Toda essa sua experiência, ela é muito semelhante ao que tem acontecido aqui também no interior da Bahia. Essas dificuldades, todas elas, a gente não tem essa questão da violência, ainda bem, né? A gente não passa por isso aqui. Mas a gente tem um agravante que muitos estudantes são também da zona rural, então tem toda uma dificuldade, às vezes muito maior, que às vezes não é só a questão de não ter condições financeiras para ter acesso à internet, mas também porque a internet não funciona muito bem nesses locais, né? Mais afastados. Então a gente tem esses problemas todos aqui. O que eu queria lhe perguntar é assim, para além dessas dificuldades, você comentou que você se adaptou muito bem ao ensino remoto, que você não teve maiores dificuldades de lidar com a tecnologia. Então eu queria ouvir assim de você é, algumas coisas que você fez, né? Algumas estratégias que você adotou, metodologias que você utilizou. Como foi para você adaptar o ensino de filosofia a essas ferramentas? Porque aqui no PIBID a gente tem tentado produzir alguns materiais didáticos, né?
os bolsistas têm produzido vídeos, eu creio que no Residência Pedagógica também, porque eles estão em contato mais direto com a sala de aula. Então é isso. E como foi a aceitação dos estudantes, né? Como foi a recepção dos estudantes em relação a isso? Hum. Então, como eu falei, né, eu tive muita facilidade para me adaptar, e eu disse uma frase para para meu colega que ele ficou assim, porque ele, né, a princípio resistiu, né, nós tivemos isso também, né, resistência por parte de alguns professores. E eu disse para ele assim, olha, eu realmente agora estou me sentindo professora de filosofia no ensino remoto. Mesmo com todas essas dificuldades, eu me... Por quê? Porque eu pude, enquanto não era mais aquele ambiente seco da sala de aula, sabe? Só do piloto, do quadro e da saliva. Não era mais só isso. Então, agora eu tinha condições de oferecer muito mais recursos para os meus alunos, no que tange a filosofia, né? Porque a gente sabe que ensinar filosofia, se ensinar na escola pública é um desafio, ensinar filosofia na escola pública, no ensino médio, é mais desafiador ainda. Por quê? Porque exige toda uma experiência, uma linguagem, né? Primeiro, muito conhecimento do conteúdo, né? Para poder transformar essa linguagem filosófica numa linguagem que seja compreensível pelos alunos. Então, eu digo assim, que hoje eu estou começando a me sentir bem melhor enquanto professora de filosofia, depois de 10 anos. Por quê? Porque eu já adquiri essa carga, essa experiência, e hoje eu estou incrementando, né? Buscando isso, trazer isso, fazer com que isso se torne ainda melhor. Então, o que eu busquei fazer, né? No ensino remoto, já que eu tinha aí os recursos das tecnologias. Uma das coisas que eu sempre gostei muito de trabalhar com meus alunos e que eu acho que funciona muito são as histórias em quadrinho e os desenhos animados, né? Então, o aluno de ensino médio, ele gosta muito de trabalhar com isso. Então, não só eles assistirem, né, lerem a história em quadrinho, como partir deles a criação dessa história em quadrinho com base naquele conteúdo que você estava explorando em sala de aula. Então, teve uma turma que, por exemplo, eles começaram a montar nesse semestre, né, que terminou, eles montaram ali um trabalho, depois eu vou até procurar para mostrar para vocês, posso mostrar, né, posso mandar para a Gel depois aí, que foi um trabalho que eles fizeram como se fosse uma história em quadrinho, caricaturas, né, que eu pedi auxílio da professora de artes, para eles fazerem ali uma história em quadrinho entre o utilitarismo ético e a ética de Kant, né? A deontologia de Kant. Então, é uma linguagem, né? É um tipo de linguagem muito bem recebida pelos alunos do ensino médio, né? Que é você pegar e transformar algo que parece muito difícil, né? Até incompreensível para eles, então você transformar isso numa linguagem que seja compreendida, né? Então, assim, claro que o professor, para desenvolver esse tipo de trabalho, ele tem que estar muito preparado, não só com o conteúdo, mas aí traçar todo um planejamento de trabalho, né, para dividir as turmas. Uma das dificuldades é exatamente o fato das turmas estarem divididas, né? Então, isso dificultou muito o nosso trabalho. Então, uma turma, por exemplo, eu dou aula nesse terceiro ano, então era uma aula que eu dava na quarta-feira, aí essa mesma turma na próxima quarta não estava.
Então, o que que acontecia? Quebrava uma sequência de trabalho. Então, isso passou a dificultar muito o andamento, né, das coisas, mas é algo que é super possível e eu consegui montar muitas coisas com eles através das aulas remotas, inclusive dos sábados, né, letivos que nós tínhamos. Gente, uma coisa assim muito legal que os meninos do primeiro ano, que eles gostam muito de mitologia, né? Aluno do primeiro ano, eles são muito apaixonados por mitologia grega. Então, dá para você criar muita coisa, né? E falando ali da Grécia Antiga, comparando a Grécia Antiga com a Grécia atual, das ruínas e tal, então você consegue fazer uma viagem, né? Via satélite ali com os alunos, e eles ficam muito. Eles acham muito massa, né? Esse tipo, pô, velho, que massa, não sei o que. Eles ficam assim, maravilhados, porque também não era familiar, né, para eles. Então, eles acham muito massa. Ednei levantou a mão. Você consegue trabalhar filósofos brasileiros? Se sim, espera aí, que eu não consegui ler a pergunta toda da aluna. Deixa eu ver. Você consegue trabalhar filósofos brasileiros? Se sim, como é a recepção dos alunos? A Nerivânia, né? A Nerivânia. A Nerivânia, eu trabalho muito poucos filósofos brasileiros. Eu trabalho mais os clássicos da filosofia. Eu gosto muito dessa coisa, gente, que eu sou assim, eu como professora, qual a minha estratégia? Sempre dar prioridade à leitura e ao texto filosófico. E gosto também de trabalhar com histórias em quadrinhos, com outras linguagens, mas sem deixar a escrita do texto filosófico de lado. Eu acho isso muito importante, né? Então, essas escritas do texto filosófico, ela está sempre embasada ali no pensamento de um clássico, né? De um clássico da filosofia. Então, assim, eu estudo mais os clássicos brasileiros muito poucos, tá? É mais Marilena Chauí, mais assim, o principal é os clássicos da filosofia. E isso, Ana Erivânia, é uma observação interessante para ser feita, né? Você me chamou a atenção para isso. Porque, assim, se a gente observar, o próprio livro didático, né? Ele não dá essa ênfase toda aos filósofos brasileiros, né? Eles dão mais um enfoque maior nos clássicos da filosofia. Não sei se parece que tem outra pergunta aqui no chat. Ednei, que levantou a mão. Pode falar, Ednei. Tem um comentário aqui de Max. Ele disse que ele fez algo parecido na aula de estética, usando o banco de dados do Google para fazer uma visita virtual aos museus. Mas Ednei tinha levantado a mão. Uhum. Na verdade, eu apertei sem querer, mas eu estava pensando aqui, como que vocês estão trabalhando a questão do Enem? Já que o ano letivo cortado em dois, com toda essa defasagem, e você falou que se aprofunda em mitologia, e como que ficam as questões? Vocês estão pensando nesse tema e tal? Como que vocês estão trabalhando? É assim, cada turma tem ali o seu conteúdo, né? No caso da mitologia, a mitologia a gente trabalha na primeira unidade do primeiro ano, certo? E depois a gente vai tendo aí uma sequência normal dos assuntos. Então, na primeira unidade, foi trabalhado a mitologia grega, né, a importância dos mitos, o que é os mitos, a importância deles, e aí eles sempre façam um trabalho, divido, né, os grupos e cada grupo trabalha um mito, né, e aí eles vão criando.
Esse ano não foi possível, mas todos os anos eu trabalho isso na forma de teatro no pátio do Barros Barreto. Eu gosto, gente, de pátio, sabe? Eu adoro pátio, eu gosto de atividades abertas, porque eu acho que eles se animam, eles gostam de trabalhar dessa forma. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, não foi possível. Então, os assuntos, Ednei, né? Ednei. Os assuntos que a gente trabalha é o assunto normal do ano letivo, então, assim, ao final, ali no terceiro ano, eles vão ter um acúmulo do conteúdo, né, para o Enem. Mas, assim, eu sempre converso com eles para que, já no final do segundo ano, eles já comecem a fazer o teste aí para o Enem, certo? E eu sou uma professora bem cri-cri com conteúdo. Então, eu trabalho a parte mais lúdica, mas não abro mão de forma alguma do conteúdo, né? Então, eles vão ter que trabalhar o conteúdo, eles vão ter que escrever, não gostam de escrever, mas eles sabem que é uma necessidade, né? E quando se trata de terceiro ano, é pior ainda, porque o terceiro ano, acredite vocês, eles não têm a disciplina de redação, né, no terceiro ano. Então, é mais do que necessário que os professores trabalhem, tentem desenvolver essa parte da escrita, né? Pois é maluquice, né? Mas é real. Eles não têm redação no terceiro ano. Acredite em vocês. O que não impede, né, o professor de língua portuguesa, de literatura, fazer, mas muitos não fazem, certo? Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui. Certo. Não, eu acho que ninguém fez pergunta, eu achei. Foi só um comentário, né? Isso. Ô, Lu, já que a gente está já conversando, posso então abrir para as questões dos colegas, Sim. comentários, quem tiver à vontade, quiser falar alguma coisa, pode falar. Carol, Ricardo, pessoal do Residência Pedagógica, os bolsistas do PIBID, supervisores. Por sinal, não vi os supervisores aí, não vi Miguel, não vi Terezinha, acho que só Daiane. Fiquem à vontade, gente. É difícil, mas é bom, gente. É bom. Ana Carolina levantou as mãos. Sou Jolo. Queria parabenizar, né, dizer que foi ótimo te escutar e trocar essa experiência. Queria te perguntar sobre como você está avaliando agora esse retorno presencial, como é que tem sido, né, essa experiência nesse momento, em termos de cuidado, em termos de frequência, expectativas, futuro, enfim, como é que você está avaliando esse retorno, Lu? Bom, esse retorno ao presencial, inicialmente ele foi um clima meio tenso, né? Foi um clima tenso por quê? Porque todo mundo estava ali com muito medo, né? De ter o contato direto. E então nós ficamos com essas turmas divididas, né? Metade, metade, 50%. 50% num dia, 50% no outro e tal. Isso foi, Ana, está sendo uma experiência péssima. Por que está sendo uma experiência ruim? Né? Pelo que eu disse antes, a falta de continuidade, de condições de continuidade com esse aluno. Então, observe. O aluno da escola privada, ele tem realmente o híbrido, né? Porque enquanto a professora está ali dando aula, ou o professor, ele está tendo a mesma aula está sendo transmitida para ele em casa. Mas no caso da escola pública, isso a gente sabe que não é possível, né? Isso está longe da nossa realidade.
Então, o que acontece? A gente fala assim, a gente está lá dando o assunto, mas antes a gente tem que ir no mural do Google Classroom e dizer para o aluno que vai ficar em casa naquele dia e dizer, olha, hoje você tem que estudar tal conteúdo assim, assim, assado, porque é esse conteúdo que vai ser explorado em sala de aula. O que acontece? O aluno estuda, você acha que o aluno estuda o conteúdo? Não, ele não estuda. Então, ele vai chegar na próxima semana e o professor já vai dar outro conteúdo, certo? Já é outro conteúdo. Então, ele vai pegar aquele, mas o da semana passada ele não pegou. Então, ele está, né, tá pegando, assim, o conteúdo de forma aos picadinhos, digamos assim, né? Então, isso é péssimo. Em termos de aprendizagem, está sendo uma experiência ruim. Cuidados sanitários, né? Dentro do possível, daquilo que é possível para a realidade da escola pública, a coisa está acontecendo. Isso no Barros Barreto, mas, né, que é uma escola que tem ventilação, etc. e tal. Mas, quando a gente olha para outras escolas, a gente sabe que não é assim. Nós temos escolas com estrutura de um presídio. Ainda temos, né? Então, a ventilação é precária, a estrutura física é precária, etc. Então, assim, esse retorno, para mim, em termos de pandemia, não foi, assim, dos piores, não, sabe? Não foi o pior momento. Se eu disser que foi, eu estaria mentindo. Não foi. Né? Os alunos, até que eles seguem os protocolos, um e outro a gente tem que chamar a atenção, né? Mas a coisa está fluindo. Então, veio essa coisa do 100% presencial, anunciado aí pelo governador. Mas aí o que acontece? Com a autonomia das escolas, nós avaliamos que não tinha condições, né, de todos os alunos na sala de aula, mantendo ali os protocolos. 1,5 metro de distância, gente, isso não existe. Numa sala de aula de uma escola pública, não existe. Né? Então, na quarta-feira passada, eu cheguei na escola e tomei um susto, né, na turma do primeiro ano, porque a sala estava lotada, né, com 100% dos alunos. Então, sentamos, reavaliamos e vimos que, para esse momento, não temos condições, né, de seguir, porque o decreto ele quer 100% presencial e quer manter o distanciamento, né? Então, as duas coisas, uma coisa não é compatível com a outra, né? Em termos de presença, né, que você perguntou. No matutino e no vespertino, nós estamos com uma presença muito boa, né? No início, tivemos a dificuldade com a busca ativa, mas, assim, a notícia foi ventilando, a mídia, né, foi divulgando, e hoje nós temos uma procura boa no matutino e no vespertino. No noturno é que são elas, né? O noturno é sempre a velha dificuldade desse turno, mas, assim, o que a gente vem, né, observando? Eu estou na rede pública estadual, vai fazer 11 anos, né? E eu já tive turmas de educação de jovens e adultos com 50 alunos, acredite vocês. Hoje, nós temos turmas com educação de jovens e adultos com 10, 12 alunos, né? E algumas até menos. No Barroso, por exemplo, que é uma escola próxima, né? Meu colega me relata que não consegue colocar mais de 8 alunos na sala de aula. Então, assim, existe uma discrepância muito grande de um turno para o outro. Não é? Isso é bem diferente, né? São realidades bem diferentes aí. Não sei se eu consegui responder todas as suas perguntas. Sim, Lu, tá ótimo, obrigada. Lu, tem uma pergunta aqui de Iago, que é bolsista do Residência Pedagógica, desculpe, do PIBIG, desculpe, Iago. Na próxima você vai ser do Residência, no próximo edital. Como é feito? Quais já foram trabalhados? Aí eu queria também aproveitar e perguntar, junto com essa pergunta de
de Iago? Como é feita o quê? Como é feita a Aborda abordagem com os com os quadrinhos. quadrinhos, né? Quais você já trabalhou? Aí eu queria emendar na pergunta de Iago, pedir para você falar um pouquinho sobre os projetos. Você disse que gosta muito de trabalhar com projetos, e a gente está pensando em. Porque o ensino médio tem uma carga horária extracurricular, né? Que precisa dar E, conta dessa carga horária. E aí a gente tem pensado, junto com os supervisores, na possibilidade dos bolsistas também elaborarem oficinas para essa carga horária, para auxiliar nessa carga horária. Aí eu queria que você falasse um pouco também, se possível, desses projetos que você tem trabalhado. uhum. Então, ó, essa questão dos quadrinhos, Iago, é um negócio muito louco. É um negócio muito louco e meus colegas que não gostam de se envolver com projetos ficam falando, Luciana, você gosta de arrumar sarna para se coçar. Porque realmente é muito complicado você chegar a um trabalho final com os alunos e nas condições que nós estamos, né? Então, falando assim um pouco, como é que primeiro vem, eu tinha como assunto, né, era o conteúdo da unidade deles, utilitarismo ético e o imperativo categórico em Kant, né? Então, primeiro, aí na sequência, utilitarismo, depois Kant. E aí eu tive essa ideia, né? Eu falei, nossa, como é que eu vou trabalhar, porque tem aquelas questões práticas que a gente pode trabalhar, né, sobre ética, mas como é que eu posso trabalhar com esses alunos e numa linguagem, transformando isso numa linguagem que fosse muito simples, que fosse muito didática, né, muito fácil para eles. E aí eu fui, primeiramente, a primeira coisa, né, dividir os grupos de trabalho e ter ali os momentos com toda a turma, né, para poder trabalhar com eles, explicar as regras, né, dos trabalhos e tal. E aí, a questão do conteúdo, que você tem que estar muito preparado com o conteúdo e você tem que ter a ciência, né, de que esse aluno, ele realmente compreendeu. Então, ao invés de colocar todos, né, para fazer utilitarismo ético e ética em Kant, o que que eu fiz? Eles fizeram uma parte da turma, que era uma turma pequena, né? Por isso que eu optei por trabalhar com eles, porque é como a gente vai trabalhando como se fossem projetos pilotos, né? Para ver o que que dá certo e o que não dá, você vai buscando ali outras estratégias. Então, um grupinho ficou com utilitarismo ético e o outro ficou com ética em Kant. E aí, eles foram fazendo, eles criaram como se fosse um diálogo entre eles, entende? Eles fizeram dessa forma porque eu imaginei assim que talvez ficasse muita coisa para um grupo só. Então, estrategicamente, eu fiz dessa forma, né? E aí sempre tem, né, aquele que desenha bem, sempre tem aquele que entende melhor o conteúdo. Então, nas reuniões ali de equipes, de grupos, você vai chegando a essas respostas, né? E ali você vai tentando conciliar. Quem é que consegue desenhar, né, bem? Quem é que consegue fazer isso bem? Então, você vai direcionando as atividades para aqueles, né? E sempre tem um líder que vai comandando ali, sempre tem aquele que tem um poder de liderança e que vai comandando os grupos e dando suporte, né? O suporte necessário. E o professor, ele tem que estar ali sempre, mas muito presente. E você vai naquela coisa de fazer pergunta, de fazer pergunta. Eu não gosto muito de dizer para o aluno, ó, isso está errado. Né? Eu não sou muito dessa. Eu sou daquela que diz, olha, será que podemos melhorar? Vamos melhorar, isso não está muito legal. Né? Então, a gente, é a prática, né? Sendo professor que você vai. É todo um manuseio ali dos recursos que a gente tem também, porque a escola não oferece, né?
Tudo que a gente precisa, a gente tem que tirar do nosso bolso e colocar, porque a escola não nos oferece esses recursos. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa legal, alguma coisa boa, depende 100% de nós, professores, tá? Então, é difícil, viu, Iago? Não é fácil, não, mas é muita... Mas eu te digo que é um trabalho muito nobre, sabe? É um trabalho muito nobre que vale muito a pena você tentar sair do quadradinho ali. Eu sou uma professora que eu fico ali no quadro, na sala de aula, mas chega uma hora que dá uma canseira, sabe? Que tem que botar um negócio para movimentar. Tem que movimentar, porque senão o aluno também ele dorme, ele se sente desestimulado, né? Então, você tem que ficar buscando estratégias para mudar isso. E uma coisa que eu gosto, viu, gente? Música. Música, música, música. E gosto de música no pátio, fazer barulho, mostro o que eles querem, é a Loki que vocês querem, é a Loki que vocês vão ter. Então, é isso. Mas o negócio é movimentar, né? E assim, eu tenho tido... Claro que eu não consigo alcançar todos, né? Que a gente nunca consegue alcançar 100%, mas eu sou do tipo que eu trabalho para, pelo menos, alcançar 20%. Certo? Se eu alcançar 20%, eu te digo, eu estou feliz. Estou muito feliz. Gel perguntou de projetos, né? Então, Gel, tem um projeto que eu elaborei com um colega meu. Esse projeto, a gente sempre coloca ele no Barros Barreto e ele é muito bom. Tiago falou das gincanas, muito massa, né, Tiago? Saudades também. Que é o projeto Décadas. Né? É um projeto muito interessante que a gente tem na escola e a gente pega geralmente da década de começa em 1900, né? Então vai até os dias atuais. E nesse projeto, que eu inclusive falei que foi uma experiência muito boa, a minha turma ficou com a década de 1970. E a gente tinha vindo foi na terceira unidade esse projeto. Esse projeto, eu peguei um terceiro ano, esse primeiro ano era um primeiro ano de alunos que os professores falavam, eu detesto aquela turma, só tem marginais, certo? E eram os meninos que realmente alguns estavam com um pezinho mesmo na marginalidade, né? E eles, na primeira unidade, eles tiveram 0 de pontuação, né? Tiveram 0 de pontuação. E na segunda unidade, no segundo projeto, que foi da segunda unidade, eles tiveram 1 ponto. 1 ponto. E aí, na terceira unidade, que era o projeto da minha área de ciências humanas, eles alcançaram a nota máxima, né? Mas aí, para eles chegarem à nota máxima, eles tiveram que passar por todo um processo de mudança. Então, assim, eram alunos que estavam com, sabe aquela coisa da autoestima que precisa ser trabalhada? Então, eles estavam com a autoestima muito baixa, né? E principalmente porque eles já vinham de projetos anteriores muito mal avaliados, porque eles realmente não fizeram nada, né? E depois eles reconheceram. E eu cheguei no primeiro dia do projeto, eu cheguei na sala de aula e disse assim: vocês querem tirar nota máxima nesse projeto? Vocês querem tirar essa visão ruim que as pessoas construíram sobre vocês? Então, se vocês querem, então colhem em mim que nós vamos fazer acontecer. Bom, isso foi na aula do professor de matemática, né? E esse professor de matemática, ele já é senhor, assim, ele falava mesmo, né? Eles falaram,
E aí, vocês querem ou não querem? Aí eles falaram, queremos. E então, a partir daquele dia, eu me dediquei praticamente, única e exclusivamente a essa turma, né? Porque falei assim, agora é uma questão de fazer mesmo o negócio funcionar e recuperar a autoestima deles. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo de WhatsApp. Por quê? Porque esse grupo de WhatsApp era um grupo que eu ia ter condições de manter um contato mais direto com eles. Dificuldades, a maioria trabalhava. Então, o que eu fazia? A primeira coisa, no dia seguinte, depois do grupo criado, eu acordava dando um bom dia, né? Bom dia, como vocês estão? Todos animados para o nosso projeto. Hoje é o nosso primeiro dia, o nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião de grupo, e nós vamos trabalhar, vamos fazer bonito, vocês vão apresentar o melhor trabalho da vida de vocês. Então, eu começava assim, nessa coisa da motivação, né? Porque o ser humano, se ele não estiver motivado, ele não faz, ou ele não vai fazer bem, né? E a partir dali começou. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram 2 apresentações, né? Uma que na década de 1970 foi a década em que o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi exibido, né, pela primeira vez na televisão em cores, né, colorida, já não era mais o preto e branco. Então, eu pesquisei uma peça que fosse fácil, que, né, que tivesse nas condições, dentro das condições deles, criei um cenário junto com eles e a professora de artes, para eles desenvolverem. O texto, formei um texto com eles em sala de aula, e aí fui dividir as falas e comecei a ensaiar com eles. E assim, eu fiquei muito impressionada, porque no segundo dia eles já estavam com as falas todas gravadas. E a partir daí eu comecei a criar o figurino, né? Eu tenho vídeos, eu tenho fotos, eu tenho muitas coisas desse projeto. No Facebook, inclusive. E aí, gente, foi assim, no dia da culminância do projeto, foi assim, só elogios, porque a peça foi assim, junto com o figurino, junto com o cenário, tudo, foi algo assim maravilhoso, sabe? E até o último minuto eu falei, vocês vão fazer bonito e vocês vão arrebentar. E eles tinham ensaiado, feito o último ensaio com as roupas, né, com o figurino, com o cenário e tudo. Então eles estavam muito bem preparados e eles ficaram, gente, numa felicidade. Eles hoje estão no 3º ano e me chamam de madrinha. Então, assim, mas a felicidade deles é algo assim, sabe? Porque foi isso que recuperou a autoestima deles. Isso que fez com que eles chegassem, eles continuassem, porque senão eles iam evadir. Se não fosse o projeto, eles iam evadir. Porque eles já estavam muito desestimulados, né? E eles não evadiram. E chegou no 2º ano, na gincana do 2º ano, eles queriam de novo tirar nota máxima. Eles não evadiram, continuaram, e no ano seguinte, eles botaram para quebrar de novo. Então, assim, foi maravilhoso, sabe? E eu acho que escola tem que trabalhar com projeto, porque dá vida à escola, dá vida ao aluno, impede a evasão. Todos os anos que nós tivemos 3 projetos na escola, em todos os anos nós conseguimos manter o aluno firme na escola, né? Porque a gente sabe que depois de junho, né, tem uma evasão nas escolas públicas. Isso acontece todos os anos, mas esse ano específico, a evasão ela foi muito menor. Foi muito menor. Então, assim, eu acho que projeto, gente, eu não vejo a hora de passar essa pandemia para a gente voltar, né, a trabalhar com esses alunos, com o projeto da vida, né, a escola. E eu gosto de tudo colorido, viu, gente? É muita cor, muita música, para mim tem que ser assim. Eu gosto disso, porque jovem gosta disso, né? Ambiente animado.
eles gostam, eles se animam, eles chamam o outro, ouve uma música numa sala, já está todo mundo querendo ficar na porta da sala. É assim. Então, a gente tem que entender que o jovem é dessa forma. Aqueles professores mais velhos que têm aquela preguicinha de trabalhar com projeto, não sei, aí a gente tem que convencer e chamar. Mas dá certo, gente, dá certo. E são os melhores resultados que a gente tem na educação pública, né, no ensino médio. Gel. Ô, Lu, eu estou encantada com tudo que você está contando aqui para a gente. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui hoje compartilhando suas experiências com a gente, pela sua sensibilidade. Queria dizer também que Luciana, ela foi muitos anos também, né, Lu, professora de educação infantil. Então é por isso que ela Foi. tem essa sensibilidade toda. E antes de entrar no curso de filosofia, ela já era professora, né? Antes de Uhum. dar aula, de estudar filosofia, ela já era professora de educação infantil lá em Ibiaçucê. E eu queria perguntar só uma dúvida: esses projetos são sempre interdisciplinares, né? Você falou que junto com a professora de artes e tal, mas são sempre interdisciplinares. Isso. São sempre interdisciplinares. Sempre tem aquele que dá o sangue, né, gente? Sempre tem aquele em qualquer área. Quem está na escola pública sabe aí como é que funciona, né? Então, eu sou do tipo que eu me jogo, sabe, gente? É para trabalhar, é para trabalhar. Então, e eu faço isso com o aluno, seja na área de ciências da natureza, seja na área de ciências humanas, eu não tenho essa distinção, certo? De área. Mas existem áreas no meu colégio, por exemplo, que é assim, a área de ciências tem um projeto, esse projeto é da área de ciências da natureza. Então, eles entendem que aquele projeto é deles, ponto final, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho eu acho que, assim, gente, a área de ciências humanas tem uma sensibilidade, tem uma coisa, sabe, que a área das ciências da natureza não tem. Eu acho que é essa coisa da sensibilidade. Então, eles acreditam muito que o aluno ele consegue fazer projeto ali sozinho, que ele tem que se virar, que é assim, que ele que tem que dar seu jeito lá, né? E criar, e buscar ter ideias, sei lá, se vire, né? Eu sou contra totalmente isso, porque o aluno, você vai fazer o projeto com o aluno, você tem que estar em cima com o aluno do início ao fim. É orientação do início ao fim. Então, o aluno do ensino médio, ele não tem maturidade para conduzir um projeto sozinho, né? E aí a professora de arte sempre fala isso comigo, né? Você vê, é nítido o resultado do projeto em que o professor orienta e do que o professor não orienta, certo? O resultado, gente, é muito claro, é muito nítido, né? Então, por isso eles ficam falando, Luciana, você fica procurando sarna para se coçar. Mas não é, gente, é porque o aluno ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser orientado. O professor ele precisa entender isso, né? Então eu oriento. Gente, eu falo assim, ó, você nesse projeto, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo que eles apresentaram primeiro ano, ó, vou precisar de tal material assim assim. Aí uma parte trazia, né? Mas a outra toda a gente que compra e doa lá para eles. Tudo. Ó, professor, eu tenho isso. Ah, eu tenho uma boneca que vai ser Emília, não sei o quê. Pronto, traga logo amanhã. O projeto pode ser daí um mês, mas traga logo amanhã. Eu vou enfiando tudo no meu carro e tudo no meu armário. Porque se deixar, gente, para o dia, pode ser que o negócio não aconteça, certo? Pode ser que caia uma chuva, o bairro alague e ele não vá. Pode ser que ele tenha um atraso no ônibus, chegue atrasado aí, sabe? Então, assim, é tudo com antecedência. O professor ele tem que antever tudo,
Ele tem que ter plano A, plano B. Quando se trata de escola pública, você tem que ter do plano A ao plano Z, certo? É sempre assim, porque é muito difícil trabalhar, mas é onde também a coisa acontece, né? Quando a gente vê esses projetos riquíssimos acontecendo no pátio da escola pública, gente, é maravilhoso, é lindo de se ver, viu? Gente, alguém tem... Peraí. Eu liguei o microfone errado, desculpa. Alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma dúvida? Fiquem à vontade, podem falar. Ainda temos mais um tempinho. Eu falo, né, minha gente? Eu falo demais. Meus alunos falam, professora, como é que a senhora aguenta? Dá 10 aulas por dia. Tem dia que eu dou 10 aulas, gente. É muito punk, mas é possível. Compartilhar o link de O quê? link das suas atividades que você falou, que tem no Facebook, eu acho. Vídeos, sim. compartilhe depois, eu passo para todo mundo aqui. Vou procurar, acho que tá salvo nos favoritos, acho, do meu Facebook. Manda para a gente pegar ideias com você. Isso, E aí, pessoal? KOD, né? Tem dia que a gente estuda tanto, né? Prepara aquela aula, né? Hoje vai ser a aula dos sonhos. Aí tem dia que você está super motivado, né? Porque tem isso também, né, gente? Que somos humanos. Tem dia que a gente não está, né, tão com a energia tão elevada. E tem dia que você está com a energia lá em cima, né? Então você quer falar, quer fazer o negócio acontecer. E com os alunos é a mesma coisa, né? É Miguel que levantou a mão. Isso. Professor Miguel Boa tarde. Fique à vontade, Miguel. Miguel é nosso colaborador antigo, Luciana, professor do Colégio Estadual Pedro Calmon, aqui na UFRB, ou aqui em Amargosa. E ele é supervisor também aqui do também PIBID tem já... o Pedro Calmon. Sim, sim. Exatamente. Miguel é supervisor do PIBID já há quase uma década, né, Miguel? Desde o início, desde a primeira turma. Bom, boa tarde, né? Luciana, é uma alegria, né, ouvir você, apesar eu quero pedir desculpas porque eu tive uma reunião extraordinária, exatamente 1 hora, eu tive que participar de um momento lá. E não, mas eu sei, tô vendo aqui que está gravado, depois eu vou acompanhar direitinho, né? É muito interessante que você coloca aí a questão dos projetos, e isso, às vezes, eu acho muito interessante, porque são coisas que nós podemos fazer, às vezes um projeto mais longo, ou às vezes uma coisa menor, às vezes um diálogo com 2, 3 disciplinas, né? E como é possível, né? E como é enriquecedor esse diálogo com outras disciplinas, com outras áreas também. E eu acredito que quando você traz aí, Luciana, a questão de projetos, eu acho, né, é interessante, e como vai ser o novo ensino médio, e eu estou dizendo isso porque nós estamos aqui com bolsistas do PIBID, da residência, como vai ser importante isso, vai ter que trabalhar em equipe. Não dá para ficar cada qual no seu quadrado, cada qual na sua disciplina, né? Vai ter que ser, né, haver o diálogo realmente entre as várias ciências, né, nesse processo de formação da educação básica, né? E, como você disse também, nós temos que, na área de humanas, filosofia, temos que ser criativos, e às vezes a gente vai com algo bem preparado, bonitinho, e não flui como, né? Por isso que a gente tem que ter, como você disse, do plano de A a Z, porque tem que tirar, né, carta da manga para, né, para fazer diferente, né? Para fazer com que aquele menino, aquela menina se envolva no processo, né, de discussão, de filosofia, e no processo também de formação do próprio, né, sujeito. Eu acho que isso é importante, ele ter consciência disso,
A gente precisa sempre batalhar. Então, a minha palavra é só de parabenizar pelo seu trabalho, apesar de ter acompanhado só o final aqui agora. Desculpe ter chegado atrasado, mas é isso. E que bom que você em Salvador está, né, com esse trabalho e essa dedicação e esse ensino de filosofia bem é, eclético, bem, né, humanizado também, olhando, eu vi logo como você diz assim, o olhar, né, para essas pessoas que às vezes são tratadas como aqueles que não querem nada, aqueles que, né, e são jogados às vezes de escanteio na própria escola, não só na sociedade, mas na própria escola. Eu acho e nós temos também esse trabalho, né, de fazer com que eles acreditem que eles são capazes. A minha palavra é de parabéns, de incentivo mesmo também ao seu trabalho e parabéns pelo seu trabalho, por todo esse diálogo também com as outras ciências e, sobretudo, esse olhar criativo e humano, de sensibilidade mesmo para os outros que estão ali, aqueles meninos e meninas que estão ali e que querem também caminhar, mas às vezes não encontram forças para tal. Ah, obrigada pelas palavras, Miguel. Assim, eu sou uma pessoa bem entusiasmada, sabe? Eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Eu acredito, embora eu não acredite, assim, que vai haver uma revolução na educação brasileira, eu não acredito nisso, né? Porque pela classe política, né? A gente entra ano, sai ano, a gente vê os modelos se repetindo. Então, assim, mas eu acho que dentro da escola pública, se a classe política não quer a transformação, eu acho que a gente consegue transformar dentro da escola pública, né? Então, eu sou uma pessoa entusiasmada nesse sentido, né? E, assim, eu acho que é uma coisa minha, sabe? De me inquietar e, assim, eu não gosto de ficar... Isso é para todas as áreas da minha vida, né? E na minha profissão não seria diferente. Eu não consigo fazer sempre a mesma coisa. Eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, que é uma coisa boa, eu acho, né? Então, assim, quando eu vejo, e outra coisa, que eu fico assim eu fico observando os meus colegas, né? Parece que eles, sabe assim, a pessoa parece que está no leito de morte esperando morrer. Então, tem muitos professores que estão desse jeito, né? Estão ali só esperando a hora da aposentadoria. E eu não consigo conviver dessa forma, sabe? Sentir, parecendo... quando eu sinto que eu estou muito confortável, aí eu acho que já é a hora de, levantar, bora, sabe? Porque senão você vai adoecer no seu trabalho. O seu trabalho vai se tornar entediante, né? E a educação, nós somos professores, nós temos nosso salário, dependemos dele, mas ele é um meio de vida, não pode ser um meio de morte, né? Então, se a gente não ressignificar o nosso trabalho, a nossa profissão, a cada dia, a gente vai ficando para trás. E a gente está vendo aí uma sociedade que está em permanente mudança, né? Então, a educação tem que preparar o aluno para essa mudança. Então, se o professor, que não é um personagem importante nesse processo, né, junto com o aluno, se ele não mudar, o que vai ser da educação? A gente vai formar nossos alunos como, né? Então, essa é uma pergunta. Então, nós já somos professores do século XX, ensinando no século XXI, né? Então, já começa aí. Então, nós temos que ressignificar essa prática para que a gente consiga alcançar esse público, esses alunos do século XXI, né? Então, não dá para parar, a gente tem que se animar, por mais dificultoso que seja esse trabalho. E, assim, sempre eu estou pensando, né? Na minha loucura, estou pensando agora em fazer um trabalho de jogos, né? Mas só com o primeiro ano. E esses jogos seriam no pátio, né? O problema é que nesses 2 dias de projeto eu teria que colocar todos os alunos na escola, porque eles foram redivididos, né?
foram divididos novamente porque a sala não comportava. Então, aí é briga com a gestão, né, gente? Porque eu sempre arrumo umas briguinhas assim, porque tem que ter, porque a gestão muitas vezes se acomoda e o professor que quer sair do comodismo tem essa dificuldade, né? Então, mas vamos ver, né, se dá certo. Não sei, mas seria assim, jogos com palavras cruzadas, coisas animadas, né, para eles fazerem e ali na disputa, né, entre duas turmas do primeiro ano, porque o aluno do ensino médio, o aluno jovem, ele é competitivo, né, ele gosta de competição. Então, quando você bota um negócio para ferver, aí ele responde bem. Então, você tem que fazer isso que dá resultado. Mas vamos ver, se eu fizer, eu mando para a GEL e digo que vou fazer, bora ver se vai dar certo. Não sei se vai dar, né? Mas vamos ver. Eu queria finalizar o ano, o meu propósito era esse, né? Finalizar o ano letivo com uma cara diferente, né? Porque quando a gente finaliza o ano letivo bem, o aluno ele se motiva para o próximo ano, né? E a gente precisa do aluno, né? Da matrícula do aluno para manter a escola viva. Então, o professor ele tem que ter ciência disso, que principalmente no noturno, se ele não motivar o aluno não vai voltar no próximo ano, então não vai ter aluno para ele, né? Porque a evasão já está muito grande. Então, ou ele sai do quadradinho, né? Abre aí um leque de possibilidades, ou ele tem essas duas opções, né? Deixa eu ver aqui, todas as suas turmas são de filosofia, eu ensino outras disciplinas, eu ensino sociologia também, foi a Ednei que perguntou. Eu também sou professora de sociologia, há 11 anos também ensinando sociologia. Caiodê perguntou, percebemos que Deus está contigo, Luciana, cheia de entusiasmo. Sim, eu sou um entusiasta. Isso eu sou, viu? Graças a Deus, não perdi ainda não, viu, gente? Porque os meus professores falam, os meus colegas falam, isso um dia vai passar. Eu espero que não passe. Iago disse, tem uma frase no texto do professor JJ sobre essa questão do ensino de filosofia. Gosto muito de Silvio Galo, viu, gente? Silvio Galo é um autor maravilhoso que trata muito da filosofia no ensino médio. Aquele que ensina filosofia precisa ser liberto para ensinar a liberdade, exatamente. Não é assim, mas é tipo assim. E ele também cita essa questão do ensino, de que o professor deve ser o gatilho da felicidade e entusiasmo do ensino para o entusiasmo dos alunos. Era tão as brigas, né? Exatamente, é aquilo que eu falei, né? Se o professor não, se a autoestima dele não está elevada, ele não vai conseguir levantar a autoestima do aluno. Se o professor não está feliz, ele não vai conseguir tornar o aluno dele feliz, né? Então, gente, por isso que eu faço questão de todos os dias, mesmo com máscara, né? Mas coloco a minha melhor roupa, o meu melhor calçado, me maquio, vou para a escola, as alunas, professora, me ensina a fazer isso, me ensina, já começa aí, a minha relação com elas já começa aí. Né? Primeiro é pela questão estética, depois pela filosofia. Gel. É isso mesmo, Luciana sempre foi assim, não muda, ainda bem, continue assim. JJ, que Iago citou, é um colega nosso, professor José João, que é professor aqui também de filosofia. José João Neves Barbosa Vicente. Eu imaginei que era alguém daí. Isso, é um colega nosso. E você citou Silvio Galo, que é bem conhecido de Carol, né, Carol? Eu acho o Silvio Galo maravilhoso. Isso, Foi meu professor na Unicamp e a gente estuda ele bastante aqui também nas disciplinas de ensino de filosofia. É um autor fantástico, eu gosto muito também, Lu, muito. Inclusive, eu já fiz um trabalho de mitologia, os temas eu tirei exatamente do livro dele, né? Ele me abriu um leque, assim, para fazer um trabalho de mitologia com os meninos do primeiro ano.
né? Eu acho o Silvio Galo maravilhoso. Ele é um dos que tratam muito bem dessa questão da filosofia no ensino médio. E eu estou sempre lendo, me guiando por ele, porque ele é muito bom mesmo. Quem não teve oportunidade ainda de ler, né, de ter contato com ele, eu super recomendo. Bom, Luciana, eu queria lhe agradecer muito. A gente já está finalizando, já vai caminhando para as 15 horas. Quero lhe agradecer demais pela sua participação aqui. Eu não sei por que eu demorei tanto para lhe convidar, mas esse foi o primeiro convite de outros que virão, pode ter certeza, pode ter certeza. Eu tenho a impressão também de que todo mundo que está participando aqui gostou muito da sua fala, todo mundo encantado com a sua leveza, a sua alegria de viver. Então é isso, eu quero agradecer e espero que a gente possa estreitar esse laço seu com o FRB cada vez mais. Se os colegas quiserem falar alguma coisa, os bolsistas, alguém tiver mais algum comentário, mas basicamente é isso. Muito obrigada, Lu, pela sua participação hoje. Estou muito feliz que você participou hoje aqui com a gente nesse momento. Eu que agradeço, gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, né? Já sabe. Gosto muito de conversar. Muito obrigada. Quero agradecer pelo convite mais uma vez. Né? E você falou aí da alegria de viver, né? Então, gente, a gente tem, né? Às vezes fica aquela ideia de que a filosofia é sisuda, né? De que é aquela coisa do academicismo e tal. E, assim, eu acho que a filosofia a gente tem que trazer para esse lugar, né? Da felicidade, das falas, do entusiasmo, da alegria, né? Então, temos que ser filósofos da alegria, levar as boas mensagens, né? Levantar os bons questionamentos para os nossos alunos, né? E aí, meus alunos do terceiro ano estão perguntando, mas, professora, por que a gente demorou tanto para estudar ética? Porque eu coloco questões do dia a dia, né? Então, acho que a filosofia é isso, a filosofia tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, tá ali nos clássicos, nos livros, parece uma linguagem inalcançável, mas não. A filosofia é para todos. E a gente tem que... eu digo a gente, porque eu e todos vocês aí, que são professores de filosofia, os meninos aí do PIBID, né, os alunos do PIBID que vão trabalhar com filosofia no ensino médio, então, que vocês também levem a alegria da filosofia para os alunos de vocês, né? Então, vai ser bom para vocês, vai ser bom para eles. E vai ser bom para o mundo, para o Brasil, né? Para a construção de uma sociedade melhor. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, né? Espero poder compartilhar, né, outras experiências depois com vocês. E é isso, gente. Muito obrigada aqui também pelas palavras, né? Algumas pessoas escreveram algumas palavras bem legais e eu fico muito feliz por isso. Oi, que bom, Luciana. É bom te ouvir. Obrigada, Lu. Não sei se vocês... Oi, Desculpa, Luciana. pode Oi, falar, Giovana. Miguel. É porque minha conexão começou a falhar aqui, aí está dando um delay. Não. Pode falar. Pode falar. Tranquilo. É isso, acho que tem que ter ânimo mesmo, tem que ter entusiasmo, tem que ter essa alegria de ser sempre aprendiz, como dizia Gonzaguinha, né, na canção. E, como dizia hoje, a gente está trabalhando com um texto de Laboessi, o Servidão Voluntária, e a gente levou hoje para a sala, levei para a turma do segundo ano algumas poesias de Tiago de Mello. E uma delas, o título é A Verdade como Flama. Eu acredito que também nós, como educadores, nós, como professores de filosofia, precisamos fazer da filosofia também que ela seja a flama, que ela inflame mesmo, que seja o ardor, seja, né, para a própria existência. Acho que a gente não pode desconectar, né, o ensino de filosofia, principalmente a educação básica, com a vida. Né? Tem que haver essa ligação mesmo e tem que ser essa flama, né, de realmente contagiar e, mais uma vez, parabenizar a Luciana pelo seu trabalho e que a gente possa
conversar, dialogar também. A gente está aqui em Amargosa, no Colégio Pedro Calmon, né? Nós somos colegas aí da rede pública estadual, com toda dificuldade, mas vamos caminhando e vamos aprendendo também a trabalhar de maneira, né, bem, né, flexível, bem dinâmica, esse ensino de filosofia. Parabéns, Luciana. E obrigado, Giovana e Carol, por trazerem também Luciana para conversar conosco hoje. Eu acho que Gel está travada. Bom, gente, não Ai, sei se vocês me... Carol. não, te ouvimos. Eu estava mencionando que eu achava que você estava travada, talvez que você tivesse caído. Mas a gente já está te vendo e te ouvindo, sim. Tá. Eu acho que deu uma travadinha Não, de então é novo. isso. Eu queria agradecer mais uma vez e me despedir de vocês. Hum. Eu acho que voltou. Estava travadinho de gel. Voltou. Diz para Carol encerrar, Carol. Giovana disse para você. Pronto, tá certo. Lu, então, mais uma vez, muito obrigada. Aqui estamos Vocês estão me todos ouvindo, gente? liberados. Foi uma tarde ótima. Isso, agora é porque está sim. dando problema aqui na conexão, mas muito obrigada a todos. Valeu, gente. Um beijo. Boa tarde. Tchau, gente. Até... Um beijo, viu? Até a próxima. Até, Lu. Um beijo. Tchau, Obrigada, boa minha tarde. querida. Por nada.